Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo a última aula sobre a legislação orgânica do município de Guarulhos para o seu concurso público. Pois bem, foram 4 aulas destinadas apenas e tão somente para abordarmos todos os artigos que estavam sendo ali cobrados no seu edital, ok? Deixa eu me encontrar aqui o material, porque como é para o mesmo concurso, então eu coloquei direito constitucional junto também. Deixa eu só aqui colocar no material certinho. Então, foram 4 aulas destinadas a uma total abordagem da letra da lei e também algumas explicações e também a cobrança de questões. Pois bem, nessa última aula, nós vamos analisar aqui agora os bens municipais e eu trouxe cerca de 3 a 4 questões para nós treinarmos. Mas não se esqueçam, estamos tendo também aulas de Direito Constitucional para o seu concurso público de Guarulhos. Ok, pessoal? Então, vamos lá para não perdermos tempo. Bom, última aula, nós vamos tratar do título 7, que fala, basicamente, dos bens municipais. É uma parte, um título bem pequenininho, que vai ser bem tranquilo, ok? Vamos lá, então. Artigo 117. Constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. E aqui eu acho interessante você parar e dar uma lida, analisar o artigo 117. Por quê? Porque pense assim, é o primeiro artigo do título que vai tratar de bens municipais. Então, você tem que tomar cuidado para que esse artigo não venha ser cobrado e ele pode te levar, induzir o candidato a erro. Por quê? Porque eu tenho o próprio artigo, eu já tenho muitos conceitos que podem eventualmente levar a erro, tá? Vamos lá. Eu estou falando de bens, ou seja, eu tenho tanto bens móveis quanto bens imóveis, tá? Não ligue ali aquela questão de bens, não pense apenas em bens imóveis, tá? Porque eu acho que já é algo bem assim, natural da cabeça do ser humano. Bom, além disso, direitos e ações, ou seja, esses bens municipais são também, além de coisas ali materiais, ou seja, coisas móveis e imóveis, eu também tenho direitos e ações, que a qualquer título vão pertencer a quem? Ao município, ok? Artigo 118. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus exercícios. 119. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados. E aí eu retorno, como aqui é a última aula, então vamos aqui já fazendo aquelas recapitulações. Eu reforço com vocês. Muito cuidado quando você tiver aquelas palavrinhas todos, qualquer, sempre. Muito cuidado, porque pode te induzir ao erro. Eu aprendi isso e nunca mais eu me esqueci. Um professor explicou isso uma vez. Pessoal, muito cuidado, porque existem palavras que elas podem te induzir a um erro. Ou elas podem te induzir a uma dúvida, acarretando posteriormente o erro, ok? Então, aqui, todos os bens municipais, eles deverão ser cadastrados. Ou seja, se vier a ser cobrado na sua prova, por exemplo, vamos imaginar, esse bem serão cadastrados. Exceto aqueles, não, todos os bens serão cadastrados. Ou eles podem colocar assim, é facultativo o cadastramento dos bens municipais. Cuidado, tá? Aqui eu acho que é algo bem assim. Se você pensa, bem municipal, peraí, como que eu vou ter algo municipal se eu não tenho um cadastro, se eu não tenho ali como que eu posso dizer? Um controle sobre aqueles bens, tá? Ou seja, todos eles serão cadastrados com identificação respectiva,
numerando-se os móveis segundo o que foi estabelecido em regulamento. Outro ponto importante. Numerando-se os móveis, ou seja, esses bens móveis, tá? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui minha tela, senão não consigo enxergar. Artigo 120. A alienação de bens municipais subordinados à existência de interesse público. Lembra que interesse público é, na verdade, um dos princípios, tá? Não se esqueça. Devidamente justificado. Será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Vamos lá. Inciso 1º. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: doação, que vai ser obrigatório constar do contrato aos encargos do donatário sob pena de nulidade do ato. Pulei aqui para não ficar uma leitura muito extensa. Na permuta, aqui na linha B, cadê minha setinha aqui? Pronto. Aí aqui eu repeti a permuta, né? C. Ações que serão vendidas em bolsas de valores. Parágrafo único. Perdão, parágrafo 1º. O município, preferencialmente a venda ou doações de seus bens imóveis, outorgará, né, autorizará, concessão de direito real de uso. Aqui, gente, quando eu vi esse artigo, perdão, esse parágrafo, eu fiquei pensativa. O município, preferencialmente, a venda ou doação, ou seja, respectivamente ali, se eu estiver tratando de venda ou se eu estiver tratando de doação. Perceba ali o acraseado. Ou seja, preferencialmente, cuidado, porque pode haver uma troca, ou seja, obrigatoriamente, preferencialmente, obrigatoriamente, se você olhar para uma linha de raciocínio, há uma certa diferença, tá? Obrigatoriamente a venda? Não. É preferencialmente, ou seja, há uma preferência. Outro ponto, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, podendo esta ser dispensada por lei. Cuidado com isso, eu já falei e volto a repetir. Outro ponto importante, se eu estou falando disposta em lei, dispensada por lei, exceto, cuidado, porque eles podem tentar trocar por decreto, deixa eu ver aqui, lei federal, cuidado com isso. Ou seja, o município, preferencialmente, à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, podendo esta ser dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades essenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Eu percebi que é um parágrafo com muitas informações que, assim, dá para você, dependendo ali da situação, se você não estiver atento, você pode se confundir, tá? Porque são muitas informações que são, assim, que você olha e fala, isso aqui depende disso, ou seja, eu tenho uma escolha, ou para isso, ou para aquilo, tá? Então, cuidado com isso, tá? No caso aqui, quando se destinar ao uso de concessionária, ou quando houver interesse, tá? Público, então, cuidado. Parágrafo 2º. Havendo aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes inaproveitáveis para edificação, resultante de obra pública, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa, sendo alienadas nas mesmas condições as áreas resultantes de modificação de alinhamento, havendo, porém, licitação. Caso exista mais de proprietário
ou seja, eu vou ter essa licitação caso exista mais de um proprietário. 121. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Quando eu vendo esse artigo, eu também penso, seria um artigozinho interessante, né? Ou seja, a aquisição de bem imóvel por compra ou permuta depende de prévia avaliação e autorização legislativa. 122. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público exigir. Ou seja, eu tenho aqui poderá ser feito mediante concessão ou permissão ou autorização. Nesse caso aqui, conforme o caso exigir, ou seja, conforme a situação exigir, concessão, permissão ou autorização, tá? Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominal dependerá de lei e concorrência e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. Né? O uso comum, uso de todos, né? Terceiro. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Por isso que eu falo com vocês. É muito fácil o candidato se confundir lei ou decreto. Aqui, a permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Não é por lei, é por decreto. Quarto, a autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 60 dias. Aqui, a autorização que pode incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria. No caso, para atividades ou usos específicos e transitórios. Ok? Vamos lá então, pessoal. Eu trouxe aqui algumas questões. Eu não trouxe mais questões porque não deu tempo de colocar mais questões no material. Mas eu trouxe aqui algumas questões que dá para nós treinarmos um pouquinho de cada ponto que nós abordamos desde a primeira aula. E não se esqueça que eu também abordei outras questões em outras aulas, ou seja, não é apenas tão somente esta aula em que eu fiz a abordagem de questões, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Vamos lá, então. De acordo com a legislação orgânica de Guarulhos, é correto afirmar que, letra A, o crime de racismo previsto no artigo 5º da Constituição Federal, quando devidamente comprovado, caberá privativamente ao município a cassação do alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura? Letra B. É assegurada a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal, Estadual e desta legislação orgânica, desta lei orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência, à proteção, à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado? Ou letra C. É garantido o direito de organização estudantil no âmbito do município, exceto nos casos previstos na legislação orgânica? Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. E aí, pessoal? Se fosse você na sua prova. Letra A. É uma boa opção? Vocês acham que sim? Nós falamos bastante, né, desse artigo. Seria uma boa opção? Letra B. A letra B parece que está nos moldes do que nós lemos. Certo ou errado? A letra C. A letra C também nós falamos bastante, né? Fizemos alguns comentários. Se eu estivesse na prova, eu marcaria a letra B. Por quê? Porque na letra A eu não tenho uma competência privativa do município
essa cassação, eu não vou privar, só o município que vai aplicar essa sanção negativa. E por que não é a letra C? Porque não tem nada a ver com o caso previsto em lei. É um direito garantido. Eu não tenho essa de exceto nos casos. Não existe isso. O artigo para ali, tá? Outra questão. Pode afirmar de acordo, perdão, aqui teria que ser pode-se afirmar, né? De acordo com a legislação orgânica de Guarulhos. Letra A. O município de Guarulhos, conforme os princípios constitucionais, entidade integrante e autônoma da República Federativa do Brasil, garantirá vida digna aos seus moradores e será administrado com participação popular nas decisões, havendo restrição nos casos previstos em lei complementar. Letra B. São proibidos o uso de qualquer símbolo a não ser os símbolos nacionais. Letra C. Os poderes públicos assegurarão no âmbito municipal e no limite das respectivas atribuições o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira previstos na Constituição da República? Ou letra D. É facultativo o hasteamento da bandeira do município em prédios do Estado e unidades de administração federal de qualquer tipo. E aí? E aí? Pense só. Nós passamos por todos os artigos, fizemos uma leitura bem calma dos artigos que foram cobrados no seu edital. Então, eu creio que você marcaria como certo a letra C. Por que eu não tenho a letra A? Porque eu não tenho nada a ver, não tenho nada de restrição em casos previstos em lei complementar, não tem nem restrição. Primeiro, início de conversa, não existe essa restrição, tá? Letra B. Por que eu não tenho letra B? Porque não tem essa proibição. Lembra que eu até comentei com vocês que está lá na Constituição que pode, sim, o Estado, o município, ter a sua, por exemplo, a sua bandeira. É comum, gente. Então, obviamente, o seu hino, não tem nada de proibição. E por que não é a letra D? Porque não é facultativo. Fechou? Ok? Bora para outra questão. Acerca do poder legislativo, é correto afirmar que a legislação orgânica do município. Letra A. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional dentre cidadãos maiores de 18 anos no exercício dos direitos políticos por meio do voto direto e secreto. Letra B. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre matéria de sua competência e, especialmente, criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, sendo vedado da denominação a próprios vias e logradouros públicos. Ou letra C, porque no caso aqui eu não coloquei letra D, gente, me perdoa, tá? Eu parei na C. A Câmara compete concorrentemente ao Estado conceder título de cidadão honorário à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado serviços relevantes ao município. E aí? Pessoal, aqui a certa foi a letra A. Depois eu vou só conferir aqui a letra C, porque eu acho que eu não terminei de escrever ali na letra C. Tá? E não. Está certo. Estava olhando aqui errado. O concorrentemente, tá? Então, resposta correta é a letra A. Então, não tem nada de concorrentemente ao Estado. Fechou? Ok? Bora lá. Constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertencem ao município, cabendo ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto a aqueles utilizados em seus serviços. Certo ou errado? Certíssimo. Artigo 117, 118. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta independerá de prévia avaliação e autorização legislativa? E aí? Certo ou errado? Errado, gente. Eu tenho lá no artigo 121 que eu preciso de prévia autorização, depende de prévia autorização. Fechou, pessoal? Vocês viram que até ali na outra questão eu me confundi, né? Tá vendo como que tem que prestar atenção? Pessoal, de coração,
Eu agradeço primeiramente a Deus por todas essas aulas, por vocês que acompanharam, por vocês que assistiram. Foram 4 aulas que às vezes para vocês podem parecer assim, nossa, mas ela gravou tudo tão rápido. Mas vocês que não veem a correria que é para montar material ali, que eu tenho os meus afazeres diários, então é montar material ali nos minutinhos que eu tenho, mas é tudo feito com muito carinho para você, tá bom? Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vai em paz para a sua prova. E não se esqueça, nós finalizamos aqui a legislação orgânica. Porém, o estatuto não. A Constituição, o direito constitucional, nós continuamos. Fechou? Nós já vamos para a nossa terceira aula, perdão. Isso, terceira aula, nós começamos a abordar o artigo 5º na última aula. Nós já vamos para a terceira aula da nossa preparação. E agora também estarei focando na preparação, né? Ali parece que vai ter um edital da GCM da cidade de Santos, tá, pessoal? Então, se conhece alguém que tem vontade, sonha em ser guarda, já manda o link aqui do meu canal, porque nós vamos começar a fazer uma abordagem um pouco mais lenta, tá? Porque eu vou fazer uma abordagem com base no edital passado, mas nós vamos começar a caminhar, dar andamento nessas aulas. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente, espero que vocês tenham gostado. E depois nós temos um encontro marcado em Direito Constitucional. Um grande abraço. Tchau, tchau.